A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, estamos lendo o livro de 1 Crônicas, capítulo 16, verso 4. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf o chefe, Zacarias o segundo, e depois dele Jeiel, e Semi, Ramote, e Jeiel, e Mititias, e Eliabe, e Benaia, e Obed-edom, e Jeiel com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaziel, os sacerdotes, estavam continuamente com trombetas perante a arca do concerto de Deus. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi, em primeiro lugar, o salmo seguinte para louvarem ao Senhor, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome e fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor nosso Deus. Em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações. Do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto, e a Israel por concerto eterno, dizendo: A ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Sendo vós em pequeno número, poucos homens, e estrangeiros nela. E andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: Não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e mais tremendo é do que todos os deuses. Porque todos os deuses das nações são vaidades. Porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor adiante dele, força, alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor a beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará, para que se não abale. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Aleluia. Brama o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo que há nele. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem a julgar a terra. Louvai o Senhor porque é bom, pois a sua bondade dura perpetuamente. E dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor.
Louvado seja o Senhor Deus de Israel de século em século. E todo o povo disse: Amém, Amém, e louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali diante da arca do concerto do Senhor a Asaf e seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a Obed-edom com seus irmãos, 68. A este Obed-edom, filho de Jedutum, e de Oza, ordenou por porteiros. E mais a Zadok, o sacerdote, e seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que estava em Gibeão, para oferecerem ao Senhor os holocaustos sobre o altar, os holocaustos continuamente pela manhã e à tarde. E isso segundo tudo que está escrito na lei do Senhor, na lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. E com eles deixou a Emã e a Jedutum e aos mais escolhidos, que foram apontados pelos seus nomes, para louvarem ao Senhor, porque a sua bondade dura perpetuamente. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum, e trombetas e símbolos, para os que o faziam ouvir, e instrumentos de música de Deus, porém os filhos de Jedutum estavam à porta. Então se foi todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Alegrem-se os céus e regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Mais uma vez aqui nós estamos vendo Davi entronizar a Deus. Davi, ele estava simplesmente aqui simbolizando que quem estava reinando não era ele, mas era o próprio Deus. Davi novamente entronizou Deus como rei em Israel. Davi estava reconhecendo que ele era simplesmente um representante de Deus, mas quem reinava era o Senhor. Por isso o Senhor disse na sua palavra que Davi era um homem segundo o seu coração. Davi ordenou aqui no seu reinado todo o serviço de adoração, louvor e da palavra de Deus que era para ser lida todos os dias, e todos os holocaustos de manhã e à tarde que era para serem executados ao Senhor Deus Todo-Poderoso, mostrando que o Senhor é que é o rei de Israel, que ele não era o rei, ele era só uma figura. Ele era só alguém que estava representando o Senhor, mas que ele nada era. Por isso Deus se manifestou de uma maneira abundante, prevalecente, gloriosa na vida de Davi. E ainda perdoou os seus pecados. Esse deve ser o caminho de todo aquele que ama e teme a Deus. Nós não somos nada. Nós somos só um servo do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor reina em todo o universo. O Senhor reina em toda a terra. O Senhor reina em toda a igreja. O Senhor é o nosso Rei. O Senhor é o meu Rei. Senhor, me ajuda a viver debaixo dessa alegria de que o Senhor é o meu Rei, é o meu Senhor. Nos dá um dia na Tua presença, Senhor. Que a Tua glória seja vista por meio de nós. Amém. Esse é o caminho da alegria. Aqui Davi entoou um salmo diante do Senhor quando a arca foi levada para a tenda que ele tinha feito em Jerusalém. E nós também devemos louvá-lo, reconhecendo que Ele é o Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Louvado seja Deus.